Todos temos uma caminhada. Entretanto, quando nós olhamos para uma pessoa, nós pensamos que sabemos como é que esta pessoa é, e ele foi sempre assim, nunca passou nada, e está lá porque, pronto, ele teve muitos favores ou alguma coisa muito bom aconteceu com ele e nós nunca vamos ser com ele. Entretanto, cada pessoa tem a sua caminhada e passa coisas e, na verdade, faz decisões, opções na vida que fazem que ele está hoje onde é que ele está. Então, por isso, nós estamos a falar destas caminhadas. Entretanto, hoje vamos falar com o Bispo Pedro, que é bispo e também faz parte do departamento jurídico, mas ele não começou nem a pregar, nem a parte legal, jurídica. Penso que não foi nada assim. Entretanto, começamos no início. Então, você nasceu onde? O Pedro nasceu onde? Tem irmãos? Como é que foi a sua salvação? Como é que foi a sua vida até aí? Então, eu nasci em Lisboa, na verdade, mais concretamente no Hospital de Santa Maria. Venho de uma família normalíssima, católica, tradição católica, embora na altura Praticantes ou não? na altura que eu nasci já não eram muito praticantes, teriam sido mais praticantes antes de eu ter nascido, os meus avós, a minha mãe. Minha mãe esteve sempre envolvida na igreja, no grupo de escuteiros, envolvido em várias obras sociais e por aí fora. O meu avô e a madrinha da minha mãe também estavam envolvidas na parte da igreja. Quando eu nasci, eu já não eram tão praticantes. Iam à missa de vez em quando. Eu tive uma educação católica e, sobretudo, tive uma grande influência da parte da madrinha da minha mãe, que foi quem me ensinou, primeiramente, a amar a Deus. Porque A Deus, não, nem falou Maria. Não, amar a Deus introduziu-me nos santos, Sim. porque isso é difícil de fugir. Ela era francesa e, portanto, trouxe algo novo que na altura não se falava muito na Igreja Católica, que era a figura do Espírito Santo de Deus. Ok. E, portanto, isso, sim, era uma coisa presente, o Espírito Santo de Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, ensinou-me o Pai Nosso a rezar na altura. Como ela tinha um nicho, uma pequena mesa onde tinha lá uma série de santos, a orar a esses santos, a pôr velinhas, e, portanto, eu desde muito cedo, desde miúdo, desde que me conheço, Sim. eu rezava e fazia todas essas práticas Então, era e assim, aprendi na a amar a verdade, Deus. gostava esta religião, estava Eu virada gostava de Deus e aquilo para mim Sim, estava é associado em agradar a Deus. Portanto, Sim. era um complemento e, portanto, eu fazia aquilo porque gostava de Deus. No caso, essa figura que era a madrinha da minha mãe ensinou-me a amar a Deus. E foi ali que eu aprendi a amar a Deus. E se Deus queria aquilo, então eu ia fazer Sim. aquilo porque isso o agradava. Pronto. Nunca não fazia ideia do que aquilo, até pelo contrário, aborrecia a Deus ou não. Isso Sim. não existia. Então foi assim que começámos. A minha família era muito envolvida com o oculto por uma razão. O meu avô tinha aquilo que diziam que é o cofre aberto, não era? Porque já vinha de família, era uma maldição que vinha de família. Uma bisavó minha, da parte do meu avô, ela própria tinham de tirar os filhos à nascença, senão ela matava os filhos, sacrificava os filhos. É? Sim. Portanto, bisavó dele, tetravó minha. E, portanto, isso chegou até à nossa família através disso. O que é que eu digo que chegou? Portanto, o meu avô tinha visões abertas, adivinhava coisas, portanto, sabia onde é que as pessoas tinham perdido as coisas e por aí fora. Só que ele sempre recusou-se trabalhar, nunca quis envolver-se com esse lado do oculto, fugiu sempre disso. Mas a verdade é que havia certas alturas da vida que era muito complicado, porque a realidade misturava-se com a ficção ou com o mundo espiritual. Ou seja, eu via pessoas realmente que estavam ali, mas que mais ninguém via. Sim. Eu lembro-me, por exemplo, havia uma situação, o meu avô ia a conduzir e via pessoas que se mandavam para baixo do carro. Portanto, Sim. ele travava, como se aquilo fosse a realidade, mas não Pois. estava lá nada. Sim. E, portanto, nessas alturas, que ele era mais atormentado com essas visões e com essas situações, ele tinha de ir à bruxa para fazer qualquer coisa, a bruxa ou qualquer outro nome bonito que se queira hoje Sim, dar, mas pronto, para esses caminhos do oculto. E elas faziam qualquer coisa, faziam uma limpeza espiritual, qualquer coisa assim, e durante uns tempos ele andava melhor, deixava de ver aquilo, passado outros tempos voltava a existir a isso. E, portanto, quando eu nasci, já a minha família tinha essa situação. Nós vivíamos, a minha mãe separou-se quando eu tinha 3 anos e nós vivíamos com os meus avós. Portanto, Lisboa, continua em Lisboa. Em Lisboa, estamos sempre em Lisboa. Sempre em Lisboa. Eu nasci em Lisboa, vivi em Lisboa, sempre estive em Lisboa, à exceção quando fui para o norte por causa da igreja.
E era uma casa grande, uma casa de 8 assoalhadas, e, portanto, aconteciam várias coisas engraçadas, desde os interruptores acenderem, as luzes acenderem sozinhas e outras coisas assim. E, portanto, era por causa disso que nós estávamos envolvemos-nos no oculto. A minha mãe, como lhe digo, tinha-se divorciado, o meu pai tinha 3 anos, e um dos motivos que ela também ia ao oculto era por causa dessa situação no casamento. Portanto, ia à bruxa também por causa dessa situação no casamento. E, portanto, nessa casa onde eu nasci, eu nasci no hospital, mas onde fui criado, aconteciam assim coisas diferentes, desde barulhos, presenças. Eu lembro-me de uma coisa que para mim... Era atormentada com crianças com isso ou não? Eu não tanto. Sim, A ok. minha mãe e o meu tio, mais. E houve um período antes de eu nascer que eles relatavam coisas mesmo estranhas a acontecer, desde mãos sem resto de braços, no ar a andar. Parecia um filme mesmo, esses relatos. Eu não tanto. Eu só me aconteceu depois de eu me ter convertido. Mas havia uma coisa que me impressionava muito, que ainda hoje eu me lembro, que era uma situação que as trevas, ou seja, a escuridão naquela casa, parecia que era como algodão, tinha dimensão. Ou seja, hoje eu apago a luz e escuro é escuro, não é? Sim. Mas naquela altura é como se fosse uma nuvem, é como se tivesse uma dimensão, é como algodão doce. Sim. Era uma coisa estranha que ainda hoje eu lembro-me disso. Então, no meio disso tudo, no meio dessa situação, ir à bruxa, bem à bruxa, tinha eu 15 anos e a minha mãe convidou-me a ir com ela e um grupo de amigas que faziam um certo itinerário por bruxas em Lisboa, a que estivesse mais na moda, com mais poder. Eu ouvi qualquer coisa que ali Vamos fazem. lá, pronto, é o clubezinho da... Pronto. Exatamente, o clubezinho não sei de quê. Então foi numa dessas... E o Pedro ia junto. E eu ia junto. Pronto. Muitas vezes ia, porque elas também faziam aquelas limpezas, aquelas coisas todas. É bom que também vens, porque Vem aquilo, também precisa, exatamente, vai limpa, fazer bem. tudo limpa. E aconteceu ir numa Quer dizer, estava quarta-feira. nesta coisa e também estava na Católica. Sim, eu na Católica nunca fui um praticante de ir à missa todos os domingos. Ok. Claro que fiz a catequese, Sim. porque era hábito, e de vez em quando ia à missa e fazia um culto em casa. Eu fazia as orações todas, o Sim. Credo, o Pai Nosso, a Ave Maria, tudo aquilo que o livrinho das orações Sim. católico fazia. Fui educado assim, fazia. Sim. Eu rezava todas as noites antes de Então, deitar. aí, o tal versículo, né? Ensina o menino... No caminho que ele deve andar. Sim, e começa a andar sim, aí. Sim, Pronto. e fazia mesmo aquelas orações. Eu, muito antes de ir para a escola, portanto, eu lembro-me de fazer isso com 4, 5 anos, todas as noites eu rezava, fazia os Pais Nossos, aquela coisa toda. E mesmo na escola nunca gostei de brincar com aquela... Às vezes as pessoas brincavam com os Ave Maria cheia de graça, tens a barriga cheia de massa, coisas assim. Eu nunca achei piada a isso, nunca achei piada a essas situações. Portanto, levava mesmo a Deus a sério nesse aspecto. E numa quarta-feira, nesse itinerário que a minha mãe fazia, era uma bruxa nova, uma coisa nova, que aconteciam lá coisas, eu entrei num grupo familiar da Igreja Maná. Ok. Sem estarmos Não sabia que era. Vocês não sabiam. Sua mãe não não sabia, nem sabia que existia igrejas evangélicas. Sim. Sabia que havia a católica, sabia que havia os Jeovás, porque o meu tio era pastor nos Jeovás, um tio meu, da parte do meu pai, e que tinha-me dado uma vez na vida uma Bíblia ilustrada, mas não fazia a mínima ideia do que é igrejas evangélicas, Sim, nem que havia nada. outras igrejas, não tinha qualquer conhecimento. Sim, já tinha 15 anos, né? Mas na época também estava Não tudo mais era fechado. divulgado, as Sim. igrejas evangélicas não era uma coisa divulgada, não era muito conhecido. E naquela quarta-feira, que foi uma quarta-feira a seguir a terça de Carnaval, de fevereiro de 89, eu fui àquele grupo familiar, abriram a Bíblia, deram uma mensagem sobre a Bíblia, falaram de Jesus, toda a gente ouviu falar de Jesus. No fim, a líder do grupo familiar, que era chamava-se Alzenda, perguntou-me se eu queria fazer a oração de salvação. Mal não faz, portanto, ok, eu creio em Jesus. Se eu acreditava em Mas Jesus... pedia só a Pedro ou pedia... Pediu àquele grupo todo que estava lá, pronto. onde estavam a minha Sim. mãe, 2 amigas, Pronto. eu e outra moça, que também era filha de uma dessas amigas da minha mãe. Então todas fazia a oração. Fizemos a oração. Sim, porque não? Sim. Pronto. E pronto, a partir daí, ok, gostámos muito do grupo, foi tudo muito bom e começámos a ir à igreja no outro fim de semana a seguir. E aquilo foi Começar a ir mesmo à igreja depois. Começámos a ir à igreja, Pronto, sim. ok. Então, se aquilo fazia bem. E acontecia tantas coisas. E aí No começa grupo familiar aconteceu alguma coisa ou não? Naquele não. Ok. E não sei se vocês querem saber o que é que aconteceu nos outros. Mas
Naquele grupo, não. Era um outro fim de semana, logo no fim de semana seguinte, portanto, isto é uma quarta-feira, estamos a falar no domingo a seguir, começámos a ir à igreja. Era onde? A Praça da Espanha, não é? Era em Alvalade. Alvalade, sim. Alvalade tinha abrido há poucos meses, Sim. era em Alvalade, estamos a falar em fevereiro de 89, Ok. e a igreja tinha abrido em setembro de 88 na convenção. Sim. E então eu comecei a ir à igreja. E foi um mundo novo, não é? Porque Pois pelo tinha 15 louvor, anos, o que é que acham? Né? eu encantou-me, uma das coisas que me encantou naquele grupo familiar foi estarem a falar sobre a Bíblia. Porque era um livro que eu tinha... É um livro que tem simbologia religiosa, seja para católicos, seja para protestantes. Sim. Era um livro que eu tinha uma grande curiosidade. A primeira vez que eu peguei nesse livro eu tinha 6 anos. Eu comecei a ler muito cedo, comecei a ler antes de ir para a escola. E lembro-me de ter pegado numa Bíblia que a minha avó tinha na cabeceira. Miúdo, aquelas cestas de tarde que os miúdos são obrigados a fazer e tal. Eu não me apetecia dormir, a minha avó obrigou-me a ir para a cama. E eu peguei numa Bíblia que ela tinha na mesa de cabeceira, de rainha não sei de quantas, e até ainda tinha um português até arcaico. E comecei a ler a Bíblia em Gênesis, não é? E aquilo fica, quando nós lemos a Bíblia assim, fica um bocado chato, que vem aquelas coisas todas que não se percebe, e gerou não sei o quê, não gerou mais não sei o quê, gerou... E aquilo era chato, mas eu tinha uma atração pelo livro. E a minha avó, quando descobriu que eu estava a ler o livro, teve um ataque de pânico. Quer dizer, eu fiquei muito alarmado, porque a minha avó ficou completamente furiosa, fora de si, muito preocupada. Eu não percebia, tinha 5, 6 anos. Muito preocupada com aquela situação, telefonou à minha mãe porque eu estava a ler. Porquê que ela ficou tão preocupada? Porque havia um mito, não sei se um mito, não sei o que era, mas vamos chamar-lhe um mito, que as pessoas que liam a Bíblia ficavam malucas, ficavam tontinhas. Ok. Isso vinha de tradição religiosa, Sim. portanto. E, portanto, ela ficou assim em pânico porque pensou, o rapaz vai ler isto e vai ficar completamente doido. Sim. E então aquilo foi sempre um livro proibido, sim, mas toda a gente dizia que era bom. Quer dizer, era proibido por um lado, mas eu ouvia dizer que era a palavra de Deus. Portanto, sim, tinha uma era quase uma contradição que se batia, sim, ali. Quando entrei no grupo familiar e eles abriram a Bíblia para explicar, eu fiquei encantado com aquilo. Alguém está-me a revelar aquele livro que eu desde os 6 anos é quase um livro, sim, proibido, e que de facto eu tinha dificuldade em perceber, porque eu lia aquilo como se fosse um livro normal. Imagino que é que você começar em Mateus, e em Mateus aquilo tudo, começa com gerações e com aquilo, não faz muito sentido. Sim. E naquele grupo familiar explicaram a Bíblia. Bom. Começaram a falar de Jesus, o que Jesus fazia, o que não fazia, como é que é. E eu então fiquei encantado com aquilo. E as reuniões de domingo, quando eu comecei a ir à igreja, abria-se a Bíblia, falava-se da Bíblia. Então a melhor coisa que eu tive foi, de facto, a minha primeira Bíblia. E eu podia ler e não estava com medo de ficar maluco. Sim. Então aquilo foi, não só por todo o ambiente, porque era diferente, não era? Porque eu vinha, repara, a Igreja Católica hoje assume outras posições, mas eu vinha numa situação que Deus estava sempre chateado e zangado, quer dizer, estava sempre mal-humorado. E tudo o que se faz é pecado, e Deus estava sempre pronto a castigar, e o fim do mundo vinha, e portanto, eu andava atrás de Deus mesmo porque o amava, porque, na verdade, o Deus que eu ouvia falar era uma pessoa mesmo terrível. Matava, punha doenças em toda a gente, andava sempre a castigar, e, portanto, mas é Deus, não é? Enquanto é Deus, a gente tem de se aguentar à bomboca, porque se Ele é Deus, não é? E, portanto, vamos tentar fazer o nosso melhor. E quando eu descubro um Deus completamente diferente, um Deus que cura, que eu comecei a ver curas, depois posso falar mais sobre isso, comecei a ver curas, comecei a ver as pessoas contentes por ir à igreja, com satisfação por ir à igreja, entravam na presença de Deus com hinos, música, e portanto, aquilo era um mundo novo para o Deus que eu já amava, mas que não conhecia nada dele. Sim. Então começa a minha caminhada, começo a fazer os cursos, eu acho hoje muito... Foi aí a família toda que foi fazendo assim a caminhada? A minha mãe foi, depois foram os meus avós, a minha mãe também se converteu, os meus avós depois também se converteram. Depois aconteceu uma coisa muito engraçada, eu não percebia nada daquilo, estávamos numa reunião e a minha mãe tinha zona, que é uma alergia na pele, uma doença cutânea, sim, que ela tinha um saco de supermercado cheio de pomadas e aquilo dá condições terríveis, a pele fica toda gretada, toda seca, e aquilo dava-lhe um grande sofrimento. E estávamos um dia numa reunião de domingo, eu, a minha avó, a minha mãe, o meu avô acho que não tinha ido. E a minha mãe acaba a parte da palavra, não é? O apóstolo tinha acabado de ministrar a palavra, foi à casa de banho, ele aproveitou aquele intervalo para ir à casa de banho, aquela passagem, e o apóstolo começa a ministrar. E começa a ministrar pessoas com alergia e com aqueles sintomas. A minha avó percebeu que a minha mãe tinha aquilo, vai a correr à casa de banho. Volta para trás! Volta para trás!
no meio desta confusão toda, a minha mãe vai à frente, não sabe muito bem o que estava a fazer, um bocadinho como a minha mulher, mas foi lá à frente, e ficou curada. Então aquilo, a partir daí nunca mais tive. Uma coisa que os médicos diziam que seria crónica, ia acompanhar ela a vida toda, tinha de ter várias pomadas com cortisona, que também faziam mal à saúde, aquela situação toda. Ela é curada instantaneamente. Aqui abre-se, Deus não só é bom, é alegre e cura mesmo. Então aquilo, a minha família aí firmou-se mais e eu também. Eu começo a fazer os cursos, começo a participar nos jovens da igreja e começa a ser uma paixão para mim. Tudo o que tem a ver com Deus era uma paixão. Não tinha assim dificuldade sendo 15, quer dizer, na escola tens outros amigos, outras maneiras? Ou não fazia? Como eu disse há pouco, eu tudo que havia de religião eu gostava muito. Ponto. E, religião quer dizer de Deus. E eu não gostava de brincar nem gozar com essas coisas. Quando eu me converti, ao princípio eu não comecei logo a falar de Jesus Cristo, não é? Depois comecei a falar. E como eu tive uma situação que eu nunca me importei muito com o que é que os outros pensavam. E depois não tinha um feitio também muito fácil, não é? Não, é aquela coisa, o primeiro ano de crente, malta, eu fui perseguido. Eu não fui muito perseguido. Porque eu era bruto, e então era alto, Eu já era alto, era grande, era um bocadinho assim, não era maluco na escola, mas não... Não se benta comigo. Sim, não. Vens, levas. Então, ao primeiro, a minha família tinha alguns primos da parte do meu pai, que era barra pesada, portanto, ali ninguém ia gozar muito comigo nessa situação. E, portanto, claro, as pessoas desviavam-se um bocadinho, mandavam umas bocas, mas aquela coisa de ser perseguido e não me aconteceu muito. Não vou contar tudo o que fiz naquela altura, porque, pronto, não é... Não vale a pena. Não, o meu testemunho nessa altura, essa coisa do amor de Deus e por aí fora, eu não percebi nada. Eu estava muito contente, falava de Jesus e se as pessoas gozavam, eu respondia da mesma moeda. E, portanto, eu não fui assim tão perseguido. És crente, olha, isto não, vais para o inferno, Paulo, qualquer coisa assim. Era do género, género, sim. Tu que sabes, olha. Era do género e outras coisas mais. Ok, pode, não vou perguntar mais, não, o primeiro ano de crente eu não tive assim um testemunho tão bom. E, portanto, o que acontecia é que as pessoas, os meus colegas, acabaram por criar às vezes uma certa distância um ao outro. Por eu ser... Mas eu não me importava porque eu saía da escola, eu só ia à escola porque era obrigado. Saía da escola, bispa, e ia a correr para a igreja. Jovens já tinha lá. Sim, a minha vida começou a ser toda dentro da igreja. Então o primeiro ano foi muito giro, eu aprendi sobre fé e eu não gostava de matemática e comecei a aprender sobre fé. Então o que eu sabia melhor, não é? Então comecei a meter fé, porque eu... para não ter negativo. Não tinha muito tempo para estudar, porque eu estava sempre metido na igreja, e a matemática exigia mais tempo, então o que eu fazia era, eu punha fé para a professora ficar doente e não ir ao teste. Claro que isso não funcionou, não funcionou muito bem, e comecei a ter grandes negativas em matemática. Falhou, o que é que falhou aqui? Porquê é que ela vai? Então comecei a ter mesmo notas muito más nessas disciplinas, que eu punha fé, porque não gostava da disciplina, então pronto, tive de aprender, fiz alguns exageros na fé, fiz algumas histórias assim menos positivas. Mas de facto a minha vida começou a estar toda na igreja, porque eu ia que eu me sentia bem. E comecei a trocar certos... Eu lembro-me que, por exemplo, nós tínhamos uma livraria, não é? Eu estava tão apaixonado por Deus, porque eu, ao contrário da maior parte das pessoas, eu não vim pela dor, por menos pela uma dor consciente que tivesse na altura, não é? Por um problema consciente. Depois eu vi que tinha vários problemas, mas não vim pela consciência. Vim porque comecei a vir à igreja porque amava a Deus. Então eu lembro-me que na altura nós tínhamos um videoclube que alugávamos. O que é que alugávamos? As reuniões de sexta e domingo. E eu tinha de fazer escolhas, por exemplo, entre ou vou pagar a joia de um clube lá fora, no mundo, que tinha os filmes da moda, não é? Os filmes de Hollywood, que eu gostava imenso de cinema, ainda hoje gosto. Ou então teria de gastar isso na livraria para ir fazer parte do grupo do videoclube da igreja. E para mim não era difícil fazer aquela troca, porque eu queria saber mais da palavra e pus no videoclube da igreja e guardava o dinheiro da mesada para comprar os livros e cassetes, que ainda alguns deles ainda tenho hoje, porque eu estava mesmo, aquela curiosidade da palavra, de conhecer mais de Deus, ocupou-me por inteiro.
E depois, durante um tempo, fiquei muito triste porque eu achava que não tinha testemunho nenhum e toda a gente tinha um testemunho e eu só tinha isto, não é? Não era. Até que uma festa, não sei se de Natal, se de Páscoa, porque na altura não era como hoje. Hoje a camarão está acessível a toda a gente, sapateira está acessível a toda a gente, ou a maior parte das pessoas. Naquela altura era muito caro e, portanto, só se comia nos dias de festa. E eu era alérgico ao marisco. Ah, Sim. E que era um problema, porque ficava sem conseguir respirar, ficava todo inchado, deixava de ver. E todos os Natais e Páscoa há sempre um tio, um primo, que diz: come só um bocadinho que não faz mal. E cada vez eu comia um bocadinho e. Não consigo respirar, ou podia. Pronto. Então, depois de eu me ter convertido, passaram-se uns bons meses e de repente, numa dessas festas, alguém se lembrou novamente: come só um bocadinho que só um não faz bocadinho. mal. E eu comi um bocadinho e de facto não fez mal. Comi outro bocadinho e também não estava a fazer mal. E então foi aí que eu descobri que Deus me tinha curado Olha, dessa alergia. Então fiquei todo contente. Só mais tarde é que me lembrei disso, que de facto também eu tinha um testemunho. Deus me tinha sim. curado, porque eu todos os domingos Deus curava alguém, abençoava alguém. E eu ficava um Não bocado estou abatido. doente, Eu não não tem tenho nada. problema. Exato. Então fiquei todo contente porque pronto, também Deus tinha-me curado de qualquer coisa. Quando isso aconteceu, depois começo a fazer a minha caminhada, os cursos, tudo de uma maneira muito natural, não, sem pressão nenhuma. Eu fiz os cursos porque quis, foi ao primeiro andar de Alvalade, fui buscar os livros, fiz os livros, depois fiz o curso de diáconos e assim, depois participei em teatros nos jovens e depois entrei no som e no vídeo, que para além de ser uma paixão para eu servir a Deus, era uma coisa que eu gostava de fazer. Então tive muitos anos no som e no vídeo a ajudar nesses departamentos. Sim. Antes que nós continuamos, Uhum. então, fala lá um palavrinho a esse jovem que se converteu e que está nesse caminho, uma palavra que você quer deixar. Bem, a palavra que eu posso deixar a todos esses jovens que a melhor coisa que existe é mesmo servir a Deus. E que Deus não é uma pessoa complicada, não existe só para te chatear, para dizer tudo aquilo que não podes fazer. Portanto, a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E que andar com Deus é a melhor maneira de nós prepararmos o nosso futuro e sermos felizes aqui. Portanto, não é uma coisa careta, chata, aborrecida. Eu também, como eu pensei durante algum tempo, mas como era assim, Deus é o teu melhor amigo e é a pessoa que te compreende melhor e que pode te fazer feliz. É o que eu posso dizer a esses jovens e que vale a pena andar atrás de Deus. É isso mesmo, vale a pena. Entretanto, acabamos aqui esta parte de caminhada, porque esta caminhada não acabou, né? Porque já não é jovem. Entretanto, até uma próxima.